Observe essas imagens, elas representam todos os vencedores da Champions League neste século. Note que até o momento ocorreu apenas um caso em que o vencedor não pertencia aos principais campeonatos da Europa: alemão, espanhol, inglês ou italiano. Isso aconteceu em 2004 com o Porto, do controverso treinador José Mourinho, que desempenhou um papel essencial nessa jornada, elevando o Porto a um nível de competitividade excepcional. Em 2002, o Porto precisava de um novo treinador, alguém que fosse capaz de restabelecer a força do clube para conquistar o campeonato nacional, que desde 99 o Dragão não conseguia vencer. Para isso, a diretoria decidiu apostar em um novato, chamado José Mourinho. Mourinho chegou em um momento difícil. A torcida do Porto é conhecida por exigir muito comprometimento dos jogadores, e naquela época, não era isso que estava sendo apresentado. Por conta disso, a torcida estava se distanciando do clube. Mourinho sabia que essa conexão era essencial e precisava ser restabelecida. E isso refletiu nas contratações. O clube garimpou jogadores locais, com sentimento pelo clube e perfil competitivo. Muitos desses atletas não possuíam títulos ou experiências internacionais. Definitivamente não era um elenco de estrelas. A evolução foi construída passo a passo, e era exatamente isso que a torcida gostava, de ver o trabalho sendo construído. Os torcedores notaram a mudança. Não havia atletas jogando sem comprometimento, tudo que eles viam era um time com um desejo insaciável por vitória. No Campeonato Português de 2002-2003, o time se impôs desde o início da competição. Venceu 16 das 17 partidas jogadas em casa, empatou a outra e perdeu apenas 2 fora de casa. Conquistou o título nacional com 27 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Em 34 jogos, a equipe chamava atenção pelo meio de campo versátil e defesa sólida. Na Copa de Portugal, o time atropelou os rivais, vencendo todas as partidas com certa tranquilidade. Podemos dizer que a cereja do bolo daquela temporada foi a conquista do inédito título da Copa da UEFA. O Porto percorreu uma jornada cheia de desafios durante a competição, e na final contra o Celtic não seria diferente. Foi um jogo duríssimo, com o placar de 3-2. Naquele momento, o Porto era o time mais competitivo de Portugal. Em casa, era imbatível. Segundo José Mourinho, em 2 anos jogando o Campeonato Português, a Copa Portuguesa, a Copa da UEFA e a Liga dos Campeões, eles não perderam uma única partida jogando em casa. Ele atribui isso ao perfil daquele time. Na temporada de 2003-2004, o Porto chegou à Liga dos Campeões, mas o início não foi fácil. Caiu no grupo F, ao lado de Real Madrid, Olympique de Marselha e Partizan. Estreou com um empate fora de casa, contra o Partizan, 1-1. Em seguida, perdeu para o Real Madrid, por 3-1. Essa foi a única derrota do time no torneio. Mourinho sabia que o mata-mata não seria tarefa fácil. Ele não tinha o elenco mais forte da Europa, muito menos era considerado favorito ao título. O risco de ser sorteado para enfrentar um grande clube nas oitavas de final existia, e ele sabia que, caso isso acontecesse, seu time ficaria desapontado. Então ele montou uma estratégia para projetar confiança indiretamente em seus jogadores. No dia do sorteio das eliminatórias, Mourinho e os jogadores assistiram juntos. Ele repetiu várias vezes que queria enfrentar o Manchester United, um dos times mais temidos da Europa naquela época. Não demorou muito para o suposto desejo de Mourinho contagiar os jogadores, que passaram a desejar o mesmo. Então, chegou o momento do sorteio, e surpreendentemente, eles enfrentariam realmente o Manchester United. No entanto, os jogadores não ficaram desapontados. Ao contrário, comemoraram, e essa estratégia foi super eficiente. Com o estádio lotado, o Porto conseguiu vencer por 2-1 em casa. O primeiro jogo foi desafiador, mas o segundo seria ainda mais difícil. No primeiro tempo, a torcida estava constantemente apoiando o time da casa, até que o Manchester United marcou o primeiro gol. O placar agregado estava empatado em 2-2 até então, e de acordo com a regra do gol fora de casa, o Manchester United estava avançando. Mourinho não se intimidou e ficou atento ao momento certo para arriscar mais. Ele percebeu a tensão nos últimos 20 minutos, tanto dos torcedores quanto dos jogadores do Manchester United. Havia um silêncio e uma pressão em campo para evitar erros. Mourinho entendeu que aquele era o momento certo e começou a se expor um pouco mais. O jogo continuava dramático, até que no último minuto, o Porto teve uma falta ao seu favor. Era a última chance da equipe. McCarthy cobrou, o goleiro não conseguiu segurar e Costinha colocou a bola no gol, 1-1, e uma classificação histórica para as quartas de final. Chegam às quartas de final e surge mais um desafio pela frente. O adversário da vez é o Lyon, liderado por Juninho Pernambucano. Mourinho reconhecia a importância de não sofrer gols no primeiro jogo, que seria disputado em casa, e foi exatamente o que aconteceu. No estádio do Dragão, a equipe conquistou uma vitória por 2-0. No jogo da volta, em Lyon, o Porto garantiu a classificação com um empate de 2-2. Nas semifinais, o Porto enfrentou o impressionante Deportivo La Coruña, que havia eliminado o então campeão Milan. Os espanhóis estavam confiantes e no primeiro jogo em Portugal foi bastante disputado, com várias faltas e nenhuma bola nas redes. A decisão aconteceu na Espanha, onde o Porto demonstrou eficiência ao neutralizar os ataques dos anfitriões. O jogo permaneceu empatado sem gols até os 60 minutos, quando o Porto teve um pênalti ao seu favor, e Derlei converteu com sucesso. Na final na Alemanha, os protagonistas foram Porto e Mônaco.
A partida teve um desfecho incomum, já que o Porto dominou completamente o Mônaco, conquistando uma goleada de 3-0. E aí, gostou de relembrar esse timaço do Porto? Se você sabe de algum outro detalhe interessante dessa era de ouro do Porto, deixe nos comentários e já envia esse vídeo para aquele seu amigo que gosta do trabalho de José Mourinho. Se você gostou do vídeo, deixa o like, convido você a assistir o próximo vídeo.